O voo triunfante de Yuri Gagarin não apenas abriu uma nova era para a humanidade, mas também deu início a uma grandiosa corrida espacial entre as duas superpotências mundiais, a União Soviética e os Estados Unidos. Ela continuou por mais de 40 anos e deu um forte impulso ao desenvolvimento do setor espacial como um todo. Entre as conquistas soviéticas estão o primeiro satélite artificial da Terra, o primeiro voo humano ao espaço, a primeira mulher cosmonauta e a primeira caminhada espacial. Os americanos, por sua vez, podem se orgulhar do programa Apollo, no qual eles pousaram na Lua. Quando se fala sobre a história da exploração espacial, geralmente lembram-se das conquistas mais marcantes. Ou, ao contrário, das tragédias, que também não foram poucas. Hoje, porém, quero corrigir uma injustiça e contar para vocês sobre os conquistadores comuns do espaço. Os cosmonautas soviéticos. Sobre suas vidas, treinamentos, dificuldades e alegrias. Afinal, foram essas pessoas que abriram o caminho para o espaço para toda a humanidade. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. Como eram selecionados os cosmonautas soviéticos? Hoje em dia, voar para o espaço é visto como algo comum, mas no final dos anos 50 do século passado, tudo era bem diferente. Os cientistas simplesmente não sabiam com o que uma pessoa teria que lidar em órbita, como o corpo dela se comportaria, o que aconteceria com sua psique. Aliás, os aspectos psicológicos preocupavam os médicos mais do que tudo. Por exemplo, os médicos soviéticos temiam que uma pessoa no espaço pudesse até mesmo perder a razão. Por isso, o controle manual na nave Vostok de Gagarin foi bloqueado. Por causa da falta de dados, os médicos soviéticos decidiram realizar uma seleção rigorosa. Eles pegaram um grande número de candidatos adequados e escolheram entre eles os mais dignos. Eles decidiram procurar os futuros conquistadores do espaço entre os pilotos militares. A seleção inicial ocorreu nas unidades e formações da Força Aérea Soviética. Quase 3.500 pilotos passaram por essa seleção. Entre os requisitos básicos para os candidatos estavam idade até 35 anos, altura até 175 cm e peso até 75 kg. Para se tornar um cosmonauta, era necessário ter uma psique absolutamente estável e uma saúde realmente de ferro. No início de 1960, foi formada a primeira equipe de cosmonautas, composta por 12 pilotos. Depois, o grupo foi ampliado para 20 pessoas. O mais jovem deles tinha 23 anos e o mais velho, 34. Mais tarde, para a preparação do primeiro voo, foi selecionado um grupo de 6 candidatos. Após exames especiais, Yuri Gagarin foi escolhido para liderar o grupo, tornando-se em breve o cosmonauta número 1 do mundo. Com o tempo, os requisitos para futuros cosmonautas ficaram mais flexíveis, mas até hoje é bastante difícil se tornar um explorador do espaço. Todo o tema espacial na URSS era fortemente marcado por política e ideologia. Por isso, outros requisitos também eram exigidos dos candidatos. O cosmonauta precisava obrigatoriamente ser membro do Partido Comunista, ter uma biografia sem nenhuma mancha e possuir referências impecáveis. Isso era rigorosamente controlado. Qualquer erro grave, ou até mesmo uma palavra dita sem cuidado, podia fechar para sempre ao candidato o caminho para o espaço. Havia também outros detalhes. A União Soviética era um Estado multinacional, onde existia uma hierarquia não oficial entre as repúblicas. Por isso, a grande maioria dos cosmonautas soviéticos vinha da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. Judeus não eram aceitos como cosmonautas de forma alguma. A única exceção foi Boris Volynov, cuja mãe era judia, mas no passaporte ele era registrado como russo. Como os cosmonautas soviéticos treinavam? O treinamento dos cosmonautas soviéticos era extremamente intenso. Eles faziam voos de treinamento em aviões, saltavam de paraquedas, aprendiam a se ejetar e fortaleciam o aparelho vestibular em centrífugas. Na câmara de isolamento acústico, eles aprendiam a lidar com o isolamento. E na câmara de pressão, simulavam a mudança de pressão em diferentes altitudes. Além disso, os futuros cosmonautas estudavam disciplinas técnicas gerais, faziam cursos de astronomia e geofísica e aprendiam a fazer filmagens. Uma parte fundamental do treinamento era o estudo minucioso da nave espacial na qual fariam o voo. Os candidatos não apenas se familiarizavam com o funcionamento dos sistemas da nave, mas também simulavam várias situações de emergência que poderiam ocorrer durante o voo.
Muito tempo era dedicado ao estudo do traje espacial e à habilidade de trabalhar com ele. Antes do voo, os candidatos faziam exames sobre o material estudado e, sem aprovação nesses exames, não eram autorizados a voar. Onde moravam os cosmonautas soviéticos? O principal local de residência e treinamento dos cosmonautas soviéticos era a Cidade das Estrelas, uma pequena localidade na região de Moscou. Era uma cidade fechada, que não aparecia nos mapas geográficos soviéticos. A entrada só era permitida com autorização especial. Sua principal parte era o Centro de Treinamento de Cosmonautas, onde os futuros conquistadores do universo se preparavam para suas missões. Em Cidade das Estrelas havia um conjunto habitacional onde moravam os especialistas que trabalhavam no Centro de Treinamento de Cosmonautas, além dos próprios cosmonautas e seus familiares. Na época soviética, tentavam transformar a cidade em uma verdadeira vitrine do socialismo. Delegações estrangeiras eram frequentemente trazidas para cá. Por isso, o abastecimento em Cidade das Estrelas era de categoria superior. Na cidade reinava uma limpeza exemplar e muita atenção era dada à manutenção urbana. Nos anos 60, foi inaugurada aqui a Alameda dos Conquistadores do Espaço, com mosaicos e um pilão. E nos anos 70, criaram um lago artificial com uma área de lazer. É verdade que o status VIP também trazia certos inconvenientes para os moradores de Cidade das Estrelas. Por exemplo, as donas de casa eram proibidas de secar roupas nos pátios e nas varandas, para não prejudicar a aparência da localidade. Quanto ganhavam os cosmonautas soviéticos? Os cosmonautas soviéticos ganhavam bem, de 300 a 600 rublos por mês. Isso considerando que o salário de um engenheiro na Urera Saltkana era de cerca de 100 a 120 rublos. Além disso, os cosmonautas recebiam prémios significativos por seus voos. Por exemplo, Gagarin recebeu 15.000 rublos pelo seu voo. Leonov recebeu 5.000 rublos pela caminhada espacial. A mesma quantia foi recebida por Georgi Grechko por 30 dias de voo na Soyuz 17. A isso podem ser adicionados inúmeros benefícios. Tempo de serviço que contava para os cosmonautas, em que cada ano para os cosmonautas valia por 3, assim como para os militares nas áreas mais difíceis. Os cosmonautas recebiam carros, apartamentos, móveis, eletrodomésticos, roupas e estávias nos melhores sanatórios do país. Por exemplo, após seu voo, Gagarin recebeu um Volga, e depois disso isso se tornou uma boa tradição. Cada cosmonauta, após o primeiro voo, recebia um carro para uso pessoal. Os cosmonautas soviéticos acreditavam em Deus? Na União Soviética, a religião era praticamente proibida e com certeza era considerada incompatível com o orgulhoso título de cosmonauta soviético. Estive no espaço, mas não vi Deus, disse Yuri Gagarin após o voo histórico. Ele também se expressou de forma bastante crítica sobre a religião em seu livro Caminho para o Espaço. No entanto, de acordo com as lembranças de muitas pessoas que conheciam Gagarin de perto, o primeiro cosmonauta era um crente oculto, que simplesmente não podia divulgar suas opiniões reais sobre esse assunto. Já o outro famoso cosmonauta, Georgi Grechko, tornou-se uma pessoa religiosa durante a guerra. Ele tinha apenas 10 anos, quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética. Mas as lembranças dos horrores da guerra o levaram a Deus. É verdade que o cosmonauta foi obrigado a esconder suas convicções até o colapso do sistema soviético. Alexei Livonov certa vez declarou que, sem fé, é difícil voar para o espaço. Não há nada de surpreendente nisso, pois pessoas de profissões perigosas frequentemente buscam apoio na religião. Só que na União Soviética, isso precisava ser escondido. O que os cosmonautas soviéticos comiam? Gagarin ficou no espaço por apenas 108 minutos. Então ele poderia muito bem ter passado sem o almoço. No entanto, uma de suas tarefas era testar a possibilidade de se alimentar em órbita. O lanche do primeiro cosmonauta incluía puré de azedinha, paté, suco e molho de chocolate. Tudo isso estava em tubos especiais, que se mostraram bastante práticos para as condições de ausência de gravidade. Gagarin também bebia água de um recipiente com bocal. Quando a pergunta fundamental sobre se era possível comer em gravidade zero recebeu uma resposta positiva, os especialistas começaram a expandir o cardápio dos conquistadores do espaço. A tarefa parecia difícil. Era necessário descobrir como os alimentos se comportavam em condições incomuns, qual consistência escolher e do que era preciso abrir mão completamente. Começaram os experimentos com diferentes pratos. Felizmente, a culinária dos diversos povos da URM HCATS oferecia uma ampla variedade de opções. As novidades eram testadas pelos próprios cosmonautas durante os treinamentos no avião Tu-104A,
onde eram criadas condições de gravidade zero. Ficou claro que seria necessário abrir mão de sanduíches, bolos e outros alimentos semelhantes. Afinal, eles produzem migalhas que, na gravidade zero, podem prejudicar o funcionamento dos equipamentos. O pão passou a ser produzido em mini pães de 9 gramas cada. Assim, era possível engolir inteiro, sem precisar morder. O cardápio espacial era elaborado levando em conta a quantidade necessária de calorias e dependia da situação específica. Os cientistas calcularam e concluíram que, no espaço, uma pessoa precisa em média de 2.800 quilocalorias por dia, 100 gramas de proteína, 118 gramas de gordura e 308 gramas de carboidratos. Resta apenas acrescentar que os cosmonautas e astronautas modernos quase não usam mais comida em tubos. Ela foi substituída por alimentos liofilizados. Basta apenas adicionar água para preparar uma refeição saborosa. Qual foi o destino dos cosmonautas soviéticos mais famosos? O destino dos primeiros cosmonautas soviéticos foi diferente para cada um. Alguns viveram até a velhice, enquanto outros partiram deste mundo muito antes do esperado. Após seu voo triunfante, Yuri Gagarin se tornou uma das pessoas mais conhecidas do planeta. O interesse do mundo por ele era enorme. A máquina ideológica soviética não perdeu a oportunidade e transformou Gagarin em um verdadeiro símbolo das conquistas do regime socialista. O cosmonauta visitou dezenas de países ao redor do mundo, encontrou-se com reis, presidentes e pessoas comuns e participou de eventos solenes. Esse tipo de vida não agradava muito a Gagarin. Ele queria voar, mas não o deixaram mais ir ao espaço. Em 27 de março de 1968, Gagarin morreu tragicamente durante um voo de treinamento. O segundo cosmonauta soviético, German Titov, realizou o primeiro voo espacial de longa duração. Ele permaneceu em órbita por mais de um dia. Assim como Gagarin, ele também não foi mais enviado ao espaço e continua servindo no centro de treinamento de cosmonautas. Após o voo, o temperamento de Titov piorou, surgiram problemas com disciplina e álcool. Certa vez, dirigindo embriagado, ele até se envolveu em um acidente que custou a vida de sua passageira. No final das contas, Titov foi expulso da Cidade das Estrelas e enviado para estudar na Academia do Estado-Maior General. Valentina Tereshkova se tornou a primeira mulher cosmonauta do mundo. Depois do voo, ela se dedicou ao trabalho social e viajou muito pelo mundo. Em 1966, ela se tornou deputada do Soviete Supremo da URSS e permaneceu lá até 1989. Em 1963, Tereshkova se casou com outro cosmonauta, Adrian Nikolaev. Eles eram frequentemente chamados de casal estelar. Em 2011, Tereshkova tornou-se novamente deputada, desta vez do Parlamento Russo. Foi ela quem propôs as emendas à Constituição da Federação Russa que permitiram a Putin zerar seus mandatos e governar até meados da próxima década. Por apoiar a agressão contra a Ucrânia, Tereshkova foi sancionada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E após a derrota da Rússia, ela, assim como muitos outros figuras russas, enfrentará um justo tribunal internacional. Alexei Leonov realizou a primeira caminhada espacial em 1965. Depois, ele participou do famoso programa Soyuz Apollo, quando pela primeira vez foi realizado o acoplamento de naves soviética e americana. Leonov trabalhou por mais de 20 anos no Centro de Treinamento de Cosmonautas. Participou ativamente de atividades públicas, era apaixonado por pintura e desenhava temas espaciais. Seus trabalhos foram amplamente exibidos. Leonov faleceu em 2019, aos 80 anos de idade. Em vez de conclusão, a euforia dos primeiros anos passou rapidamente e já em meados dos anos 70, os voos espaciais se tornaram uma rotina entediante. Por vários motivos, a conquista do universo não aconteceu. Por isso, o interesse pela cosmonáutica diminuiu rapidamente. Dificilmente alguém hoje se lembraria dos sobrenomes dos cosmonautas soviéticos dos anos 80, que construíram a Estação Mir. Aliás, esse foi o projeto científico mais importante da sua época. Nos últimos anos, o interesse por voos espaciais está ressurgindo, mas hoje é o setor privado que impulsiona o progresso. Já não são mais as agências governamentais, como era nos anos 60, mas sim visionários e empreendedores, como Elon Musk ou Jeff Bezos. A colonização de Marte e de outros planetas volta a ser discutida ativamente. Novas naves estão sendo construídas.
E em breve haverá uma estação internacional em órbita lunar. Mas isso já não tem mais a ver com a Repsol 7 e muito menos com a Rússia. Eles perderam a sua presença no espaço. Assim como, basicamente, perderam um senso de humanidade. Tchau a todos, até o próximo episódio.